Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre fraudes econômicas. Entenda como o uso fraudulento de dados pessoais pode causar dor de cabeça ao consumidor e como se proteger dessa ação criminosa. Polêmica na saúde. Remédios para emagrecer devem ser vendidos sem restrições? Conheça as alternativas para alugar um imóvel sem a necessidade de fiador. Saiba quando a quebra da promessa de casamento pode gerar indenização. É lei. Idosos com mais de 80 anos têm direito à prioridade especial. E mais, veja a campanha apoiada pelo TJMG que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes que sonham em encontrar uma família. Fique com a gente, nossa edição começa agora. As fraudes econômicas têm feito muitas vítimas em todo o país. Dados da Serasa Experian, empresa especializada em análise de informação de crédito, apontam que no Brasil, a cada 16 segundos, ocorre uma tentativa de fraude. São situações em que o consumidor acaba enganado ou, por desconhecimento, passa dados pela internet ou por telefone, facilitando assim a ação de golpistas. Saiba como se proteger e o que fazer quando for vítima desse tipo de ação. O cidadão vai fazer uma compra a prazo e é pego de surpresa com a notícia de que o nome está negativado. E pior, não foi por uma dívida adquirida por ele. Quando vai verificar o motivo, descobre-se vítima de uma fraude econômica. Todos os anos, milhares de pessoas no Brasil sofrem com o uso fraudulento de seus dados pessoais ou bancários. Aqui a gente observa que o que mais tem é utilização de documento ou dados dos consumidores por terceiros falsários para firmar contratos com bancos. Também, às vezes, mas com menos frequência, furto de cartões, utilização de senhas de pessoas que têm menos instrução ou são idosas, que têm dificuldade de lidar com as máquinas e com a tecnologia e acabam utilizando serviços de pessoas que se identificam como autorizadas para tanto, mas não são. Outro golpe bastante recorrente é o do boleto falso. Você realmente tem uma dívida com a empresa X, existe. E aí vem um boleto desta empresa, um boleto verdadeiro, ótimo, no valor X. Depois, um pouco antes do vencimento, vem um boleto de fraude. A nossa orientação é que você entre em contato com o seu credor, com essa empresa e fala, olha, recebi um outro boleto de vocês, porque eles mudam os dados bancários. Então, você, em vez de pagar para a pessoa certa, você está pagando para a pessoa errada, às vezes um valor menor realmente, mas a sua dívida, ela continua existindo. Apresse em responder e-mails com solicitação de dados pessoais, sem checar devidamente o remetente e o enunciado da mensagem, a aceitação imediata de propostas feitas por telefone e a crença de que foi sorteado com um prêmio que necessita de compensação econômica tem levado muitas pessoas a passar dados e transferir dinheiro para golpistas. A pessoa que usa dados de terceiros para adquirir bens, contrair empréstimos e realizar transações econômicas pode ser enquadrada em alguns crimes, como falsidade ideológica e estelionato. E se a fraude ocorrer diretamente pelo uso do site do banco ou dos caixas, a instituição também pode ser condenada a indenizar o consumidor. Então, o banco responde, sim, não só pelo dano material, se houver algum desconto indevido na conta do consumidor, como também por eventual dano moral, se há uma negativação de nome decorrente de uma dívida não paga que ele, na verdade, não firmou. A vítima deve agir imediatamente junto ao credor para tentar resolver o problema e, se preciso, deve procurar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor. A primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, né? É importante. Agora, como que eu vou saber que eu fui vítima de uma fraude? É uma coisa interessante. Nós sugerimos que você consulte o seu CPF com frequência. 20 em 20 dias, 30 em 30 dias. E como que você pode consultar a situação do CPF? Vindo aqui na CDL. Né? Nós, gratuitamente, prestamos o serviço de consulta de CPF de 8h30 às 14h30 e você vai verificar, o meu nome está limpo, né? Se tiver uma negativação e você, olha, nunca comprei nessa loja, pode ser um indício de fraude, né? Então você faz um boletim de ocorrência falando, olha, estão utilizando o meu CPF de forma indevida, nunca comprei nessa loja, né? Entre em contato com essa loja, é uma outra informação.
Outra dica, entre em contato com a loja e fala, olha, eu verifiquei que há uma negativação, mas eu nunca comprei com vocês, porque essa loja pode ser vítima também. No próximo bloco, acompanhe uma discussão sobre a venda de remédios para emagrecer e conheça as alternativas para alugar um imóvel sem a necessidade de fiador. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A lei que libera o consumo, produção e venda de inibidores de apetite divide opiniões. Quem é a favor alega que os medicamentos são aliados no combate à obesidade quando dieta e exercícios não funcionam. Já os críticos da norma dizem que não há estudos que comprovam a eficácia das substâncias. Veja. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Levantamentos recentes mostram que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Na luta contra a balança, dieta e atividade física são essenciais. Mas, em alguns casos, o problema se torna tão grave que é preciso buscar ajuda. Depois do ensino médio, quando eu fui para a faculdade, você acaba perdendo um pouco do tempo para estudar e trabalhar, né? Então fica muito difícil de você fazer uma atividade física. Com isso, eu acabei ganhando muito peso, né? Engordei bastante. E como eu tenho histórico de hipertensão na família e eu acabei me tornando hipertenso, o médico passou para mim, ele prescreveu que eu deveria perder peso e então ele fez a prescrição da sibutramina. Murilo conta que sofreu com os efeitos colaterais do medicamento. E um dos efeitos colaterais dele, principalmente no início que você toma a medicação, é de que você está muito cheio, como se você tivesse alimentado bastante, né? A ponto de dar enjoo, náuseas, e isso me incomodou bastante. Além dos problemas relatados por Murilo, especialistas alertam para outros efeitos provocados pelos inibidores de apetite. Eles podem causar arritmia cardíaca, insônia e transtornos psiquiátricos. Então, esses medicamentos eles têm efeitos colaterais, eles têm que ser alertados e isso o paciente e o médico têm que estar cientes disso. Então, são problemas realmente relacionados ao coração e também há problemas em relação ao comportamento, a pessoa pode ficar mais agressiva, mudar um pouco o comportamento. Então isso tem que estar sendo alertado, não que a pessoa, isso deva ser proibido de utilizar, mas tem que ser feito o uso seu cauteloso. A Lei 13.454 de 2017 autoriza a comercialização, produção e consumo de medicamentos feitos com sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, inibidores de apetite que antes eram proibidos pela Anvisa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia considera a medida positiva, porque traz mais uma arma para o combate à obesidade. Quando a Anvisa retirou esses medicamentos do mercado, a gente não foi escutado. Então a gente acredita que, na verdade, esses medicamentos eles podem ter um papel em algumas situações, são medicamentos conhecidos, com preço acessível para muito parte da população. Então, nesse sentido, a gente vê com bons olhos a reintrodução desses remédios para alguns casos. Já a Anvisa divulgou uma nota na qual lamenta a sanção do projeto. Para a agência, a lei é inconstitucional e pode representar risco para a saúde da população. Segundo o órgão, a decisão vai na direção oposta ao que ocorre em outros países. Nesses locais, a competência para avaliar se medicamentos estão aptos a serem oferecidos à população é das respectivas agências reguladoras. Depois de tentar perder peso com a ajuda de remédios, Murilo resolveu dedicar mais tempo para os exercícios físicos e a dieta. Ele diz que a mudança de hábitos só trouxe benefícios. Consegui perder em torno de 15 quilos em 3 anos, mas eu consegui voltar a fazer uma atividade física regular nos últimos 3 anos
e mudei bastante a minha alimentação. Então eu acho que teve um efeito melhor e muito mais saudável, né, do que o remédio. Muitas vezes a pessoa encontra o imóvel dos sonhos para alugar, mas para fechar o contrato de locação é preciso a assinatura de um ou mais fiadores. E aí pode começar a dor de cabeça. Entenda as alternativas que algumas imobiliárias podem oferecer para locador e locatário. Bom, Igor, quais são as opções aí de contrato de aluguel sem a necessidade de fiador? Então, a Lei 8.245, em seu artigo 37, que regulamenta a locação de imóveis urbanos, dispõe que existe o seguro-fiança, o depósito-calção e a cessão fiduciária de títulos de capitalização. Certo. O que o locatário deve atentar quando ele assinar um contrato de locação sem fiador e em algum momento ele não conseguir arcar com esse pagamento? A própria lei, em seu artigo 59, dispõe que a forma de encerrar um contrato de locação se dá através da ação de despejo. E o inciso 9º nos diz que, na ausência de quaisquer das modalidades de fiança, de calção, de depósito, cabe ao locador ajuizar a ação de despejo com requerimento liminar. E no intervalo de 15 dias, caberá ao locatário elidir a liminar, depositando o valor com o cálculo dos juros, da multa e dos honorários advocatícios. Se não o fizer, a liminar de despejo é deferida, encerrando-se o contrato de locação. Certo. Bom, como não há aí a figura do fiador, né? Como o proprietário, então, vai ter essa garantia de que o aluguel dele vai ser pago? Na verdade, não existe essa garantia, mas o que a gente orienta as pessoas é buscar sempre uma composição. A gente sabe que o país vive um período de crise, as locações andam em baixa, então o locatário tem ganhado um poder de barganha. Feito isso, para que o locador não perca um rendimento, os frutos da sua propriedade, é muito importante que ele procure uma aproximação com o locatário, seja por meio de uma locação direta ou mesmo uma imobiliária, e tente uma composição. Caso isso, não resta outra opção senão a rescisão do contrato e uma discussão judicial, se for o caso. Pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade sobre outros idosos, inclusive na Justiça. A Lei 13.466 do ano de 2017 regulamenta a mudança no Estatuto do Idoso que estabelece essa prioridade especial. Acompanhe. Ao olharmos ao redor, podemos perceber que os dados nos mostram há algum tempo. A população está envelhecendo e, ao mesmo tempo, continua ativa. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio e a legislação acompanha essas mudanças. Em 2003, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, uma importante lei em defesa dessa população. Em 2017, passa a vigorar a Lei 13.466, que altera o Estatuto do Idoso e estabelece prioridades às pessoas com mais de 80 anos de idade. Basicamente, duas prioridades são asseguradas, né? A prioridade nas questões de saúde dos hospitais e a questão dos processos, né? Essa questão dos processos, ela já é contemplada pelo Estatuto dos Idosos. O que se deu agora foi uma prerrogativa maior para os maiores de 80 anos. Aos 84 anos, com lucidez e independência, Dona Zélia sente como o desrespeito ao direito dos idosos acontece no dia a dia. Na parte de saúde, eu acho que a gente não tem muita atenção. Sempre que eu vou, eu sinto, às vezes, a falta de respeito, porque eu sou mais velha, né? Questão do supermercado, que você está na fila do supermercado, às vezes a pessoa não te dá o lugar para você passar para frente, entendeu? E se ela sabe dos seus direitos e reclama? Só com muito bom humor. Ou então, quando você vai ultrapassar um carro, o outro, você está na direção, ele fala assim: ô tia, como é que é? Chega para lá. Eu respondo, falo assim: ó, meu filho, na mesa eu saio daqui. Calma!
Por isso, de acordo com o advogado, a mudança não deve acontecer somente na lei, mas sim em um contexto social. Nós queremos que as pessoas entendam o idoso como alguém que está integrado ao processo, né? E que precisa de ser respeitado em seus direitos, independentemente da lei. Então, se a sociedade fizer o papel dela de entender que nós temos que respeitar o idoso, a lei serve apenas como um complemento. E Dona Zélia tem um bom conselho para dar. Porque xingar eu não sei xingar, né? Mas eu poderia falar com ela. Falar, ô filha, fica mais calma, né? Porque um dia você vai também ser velhinha. Vai precisar de mais respeito. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a quebra de promessa de casamento e mostrar o apoio do TJMG a uma campanha que incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Preparar um casamento não é tarefa fácil e envolve muito planejamento. Mas e se o relacionamento chega ao fim às vésperas da celebração? Em alguns casos, quem quebra a promessa de casamento pode ser responsabilizado judicialmente. Veja. Imagine uma pessoa à espera do grande dia do casamento e, de repente, tudo cai por terra. Muito difícil, né? Porque a pessoa está sendo iludida, digamos assim. O casamento no Brasil é uma coisa muito planejada, muito esperada. As pessoas planejam isso durante muito tempo. E também tem a questão do investimento, né? Elas juntam dinheiro mesmo, é a realização de um sonho. Por ainda carregar esse forte significado cultural e demandar dedicação de tempo e investimento financeiro, a quebra da promessa de casamento pode provocar um dano material. Geralmente a mulher já começa a fazer enxovais, a ter gasto para o casamento e coisas próprias só do casamento e utilizado com aquele namorado. Então, se amanhã ou depois ele não sustenta essa promessa, ela vai ter danos materiais. O motorista Aurélio de Luca conhece de perto um caso em que até um imóvel foi discutido na ação judicial. O tempo perdido de vida, né, namorando o cara, 15 anos, por exemplo. E aí ela requereu um apartamento e ele teve que pagar. Fez ela perder o tempo dela, né? E depois falou que não ia casar mais não, pelo tempo que ela perdeu namorando e noivando com ele. Mesmo considerando o compromisso afetivo algo muito sério, a estudante Maria Clara não é a favor de buscar reparação na justiça pela quebra da promessa de casamento. Eu reconstruiria minha vida normalmente mesmo, ficaria chateada, lógico, mas vida que segue, né? Mas há casos em que a pessoa não consegue prosseguir devido a um sofrimento profundo, que vai além de um mero aborrecimento. Nesse caso, pode ser caracterizado o dano moral. Ou seja, está ofendendo a intimidade da pessoa, né? Ela está sendo prejudicada intimamente. Imagina, expondo, né? Porque já quando distribui convite, quando marca a festa, toda a sociedade já está sabendo do enlace matrimonial a vir dentro de pouco tempo. Aí lá pelas tantas rompe, sem mais nem menos, há um prejuízo moral para o cônjuge prejudicado. Direito de acabar um casamento tem a qualquer momento, eu acho. Mas assim, na última hora, né? Arrepender depois de entregar convites, depois de tudo pronto, isso não é justo. Uma conta que não fecha. O número de pessoas inscritas para a adoção chega a ser 5 vezes maior que o número de crianças disponíveis, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Adoção. No entanto, a maior procura é por crianças do sexo feminino, branca e com até 5 anos incompletos. Para as outras, quanto mais o tempo passa, menores são as chances de serem acolhidas por uma família. Os irmãos Kaique, Yasmin e Lília brincam no quarto. Uma cena familiar, semelhante às que acontecem em diversos lares por aí, exceto pelas diferenças no ambiente. Muitas camas e muitas crianças ao redor da mesa na hora do lanche. Eles moram em um abrigo. Esta é a casa deles enquanto esperam uma família que os acolha.
O acolhimento institucional deveria ser a exceção da exceção da exceção e provisória, sempre provisória. Infelizmente, a nossa realidade muitas vezes acaba ensejando um acolhimento mais prolongado, né? Que não é o ideal e que muitas vezes é tolerado para evitar, às vezes, um mal maior, mas que jamais deve ser encarado como solução. A solução mesmo é a família, né? Seja a família natural, seja, em casos excepcionais, família substituta. Mesmo com pouca idade, estão decididos sobre o que querem. Eu quero ter uma família junto com minhas irmãs. Assim como eles, aproximadamente 46 mil crianças vivem em abrigos à espera de adoção. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, existem mais pretendentes do que crianças e adolescentes à espera de uma família. Era para esses jovens serem adotados sem maiores dificuldades. No entanto, muitos deles passam longos períodos morando nos abrigos. E isso acontece por causa do tipo de criança que os pretendentes querem adotar. Em geral, o perfil desejado pela grande maioria dos pretendentes é um perfil de faixa etária até 7 anos de idade, em geral, né? A grande maioria prefere os recém-nascidos, até 1, 2 anos. Considera-se tardia a adoção de crianças que já tenham uma percepção maior de si e do mundo, ou seja, a partir dos 3, 4 anos de idade. Atualmente, são mais de 40 mil pretendentes e apenas 7% deles aceitam crianças com idade superior a 7 anos. Na tentativa de esvaziar os abrigos e completar famílias, associações como o GADA, Grupo de Apoio à Adoção, tentam unir essas crianças aos interessados. Uma das iniciativas para isso foi a realização de uma campanha encabeçada por um time de futebol. O projeto surgiu através do Esporte Recife, que incentivou, né, a outros grupos de apoio à adoção a trabalhar sobre isso. GADA, Grupo de Apoio à Adoção de Santa Luzia, GABH, Grupo de Apoio à Adoção de Belo Horizonte. Procuramos o Cruzeiro Esporte Clube e com essa parceria, né, surgiu o lançamento do projeto e apoio da Vara da Infância de Belo Horizonte e Santa Luzia e das promotorias também de Belo Horizonte e Santa Luzia. A seleção das crianças foi feita pela Vara Civil da Infância e da Juventude. Por causa que eu nunca teve uma casa que pai e minha mãe. Minha mãe e meu pai eram tudo separado, aí. Eles brigavam toda hora. A adoção tardia, ela exige um investimento maior, né? Investimento, eu digo, emocional, de tempo, né? da parte dos adotantes e um preparo também. E também um apoio, né? dos órgãos de assistência social, principalmente na questão psicológica. Os pretendentes à adoção precisam estar cientes do que é cuidar de uma criança. Quanto menos restrições para adotar, mais rápida pode ser a realização do sonho de ter um filho. Prova disso é a história de Cristiane e Gustavo, que sempre tiveram a adoção como prioridade. Os filhos biológicos poderiam vir, mas o adotivo com certeza viria. Eu venho de uma família com 12 filhos adotivos, eu sou a mais nova. E aí quando eu conheci o Gustavo também tem várias histórias de adoção na família. O casal resolveu fazer a última viagem sem filhos. O destino era a Argentina. E assim que chegaram lá, uma surpresa. A gente não imaginava que eu estava grávida. Fomos para o exterior e quando chegou lá, um calor danado, andamos o dia inteiro. No dia seguinte da chegada, andamos o dia todo e à noite eu passei mal e perdi o neném. Parecia um sinal para eles que já estavam na fila para a adoção. Quando voltaram ao Brasil, poucos dias depois, os filhos chegaram para eles e fizeram questão que fossem crianças um pouco maiores. As crianças já tiveram uma vivência, as crianças sabem a sua origem, as crianças sabem a sua história e estão de coração aberto para adotar essa nova família. Gustavo revela que no início nem tudo foi perfeito. Os garotos tinham receio até de se alimentar, não queriam ser devolvidos para o abrigo. Abrir geladeira. Pode, pai? Pode abrir a geladeira? Pode pegar uma maçã? Essas coisas eles precisaram se adaptar. Chegou ao ponto, por exemplo, de no começo me perguntar se podia ir ao banheiro. Eu posso ir no banheiro? São coisas que a gente, no começo, se assusta um pouco, mas vê que é processo de adaptação. Então, pode brincar? Pode assistir televisão? Aqui nós fomos cortando. Se não puder, nós vamos falar, mas faça. Com a casa se transformando no lar dos dois irmãos, o casal se sente realizado. Ou melhor, quase. Para eles, ainda falta uma coisa. A menina.
Ah, eu tenho 2 meninos, agora eu quero uma menina, né? Nós vamos entrar de novo na fila aí, já entregamos a documentação. É essa sensação de ser a alegria de uma família que essas crianças e adolescentes tanto querem. E estão próximos de conquistar isso. Eles sabem que família pode ser sinônimo de coisas sem as quais ninguém vive. Família significa união, amor, carinho. Ter uma família é diferente porque a gente almoça junto, a gente diverte, a gente sabe o que é ter uma mãe, porque a gente pode contar com ela nos momentos bons e ruins, a gente pode desabafar coisas que, assim, eu não consigo falar pra qualquer pessoa assim o que eu sinto. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.